Muito bem. Isaías 44, é o texto de hoje. Isaías 44, versos de 1 a 6. Isaías 44, versos de 1 a 6. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Porque derramei água sobre os... porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre ervas e serão como o salgueiro junto ao ribeiro das águas. Este dirá: eu sou o Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou o Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Deus abençoe a sua palavra lida. O texto ele começa com o termo agora pois, né? Isso significa que há uma continuação desse texto imediatamente passada. Ou seja, esse texto, na verdade, ele começa no capítulo 43, né? E no capítulo 43, quando nós chegamos no final, do verso 25 para frente, diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, me não lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. O teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Bem, a ideia que a gente tem aqui é a ideia de um tribunal. Deus está estabelecendo um tribunal. E mais ainda, ele chama o povo de Israel para julgar as suas próprias ações. Ou seja, olhem cada um para si e vamos ver onde é que estão os nossos erros, os nossos pecados, os nossos defeitos, né? Ele chama para esse julgamento junto. É o que diz lá no verso 26. Diz assim: procura, entremos em juízo juntamente, apresenta as suas razões para que eu te possa justificar. Ou seja, dá uma olhada, dá uma vasculhada na sua vida para que eu possa te justificar. Se conserta dos seus erros para que eu possa te justificar. E Deus lista alguns pecados que o incomodam, né? E dá uma sentença para aqueles a quem de algum modo são responsáveis por tudo aquilo, que são os antepassados, são os pais. Ele diz assim: ó, o teu pai
pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. E o que ele está falando aqui? Primeiro, os da família, né, que não ensinaram os princípios de Deus. Depois ele está falando dos sacerdotes, que eram os intérpretes, vamos dizer assim, e que esses intérpretes não fizeram também o trabalho direito, que eles também prevaricaram contra Deus, né? Aí nisso vem toda esse emaranhado aqui de julgamento e condenação. Aí ele chega no início do texto e fala, agora pois, ou seja, ele muda a trajetória da narrativa. E agora a narrativa, ele vai falar algo diferente do que aquilo tudo que ele vinha falando anteriormente. Agora não é mais, ele não está falando mais de condenação, ele está falando de uma nova situação. E aí em seguida ele diz assim, presta atenção, Israel, ou seja, ele busca a atenção do povo. Ele busca a atenção do povo de Israel porque ele tinha algo importante e especial para anunciar àquele povo, né? Esse algo é direcionado especificamente para o povo de Israel, para a igreja do Senhor nos dias de hoje. O povo de Israel naquele tempo e a igreja do Senhor nos dias de hoje, né? Deus está dentro do texto anunciando um grande avivamento dentro do povo, né? Deus anuncia coisas tremendas que irão acontecer, coisas maravilhosas que iriam acontecer, e o que Ele iria nos dar também como elementos para esse avivamento. E é isso que nós vamos entender essa noite, né? A respeito desse avivamento que Deus promete, né, através da sua palavra, e também a respeito das ferramentas, né? Das ferramentas que Ele vai usar para que a igreja, primeiro o povo de Israel e hoje a igreja, realize esse avivamento. A questão do avivamento espiritual na igreja é algo que tem sido muito confundido por muitos, né? Muitos confundem avivamento com grito, com esperneios, com danças, com outras coisas, né? E isso vem bater, vem a calhar com o tema que a juventude usou aqui no seu congresso, culpa ou show. Culpa ou show. Nós estamos vivendo um tempo de tendência da gente valorizar mais as apresentações do que o culto propriamente dito. A gente tem perdido o feeling dessa situação. Nós estamos aqui para a gente adorar o Senhor, não para a gente ver um show de alguém do grupo de louvor, ou do pregador, ou de quem quer que seja. Nós estamos aqui para prestar um culto, não para ser agradado pelo culto. E isso tem sido como é que eu posso dizer, deturpado pelas pessoas, por nós, pelos crentes, né? Na verdade, se a gente for ver ao pé da letra, o culto é um show ao contrário. Culto é um show ao contrário. O que é um show? O show é uma ou várias pessoas fazendo um espetáculo para agradar uma plateia, muitas pessoas ou multidão. Isso é um show. O que é um culto? O culto é justamente ao contrário. São muitos reunidos para agradar uma plateia de um só. O único que está ali para ser agradado no culto é um só, que é o próprio Deus. E a gente perde um pouco essa dimensão. A gente se prende um pouco na performance humana, né? E na verdade, quem tem que avaliar é o próprio Deus. Quem tem que aplaudir
O que é feito no culto é o próprio Deus. E como é que Deus aplaude? Com a palavra poderosa, com a palavra transformadora, com bênçãos derramadas no meio da sua igreja. É assim que Deus aplaude, é assim que Deus retorna para nós a satisfação que Ele tem de receber o culto que nós prestamos a Ele. No texto lido, Deus traz à luz a perspectiva da necessidade de um avivamento na igreja, pelo povo de Deus. Mas não um avivamento qualquer, mas um avivamento do jeito que Ele espera, do jeito que Ele quer. E ele fala no texto aqui que vai fazer 3 derramamentos. Vai usar 3 elementos que Ele vai derramar sobre a igreja e nisso estabelecer o avivamento. É justamente sobre esses 3 elementos que a gente vai entender aqui nesta noite. O primeiro derramamento é de água, né? Verso 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Deus, Ele prometeu derramar água. Água é uma forma bíblica de se falar da palavra de Deus. Em muitos textos bíblicos, em muitos contextos, quando a gente está falando de água, a gente está falando da palavra de Deus. É um tipo, é uma forma de se falar da palavra de Deus. Então Deus está nos informando que a sua palavra seria derramada sobre o seu povo e saciaria a sede do sedento. João, no capítulo 4, versos 14, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus está falando aqui com a mulher samaritana, que continua à beira do poço, e ele pede água para ela. Aí ela estranha, né? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos, né? Eles não se falavam. E de repente os judeus vão pedir água para ela. E aí, mas isso foi só um pretexto para Jesus começar um diálogo com aquela mulher e apresentar-se para ela. E ele diz: olha, a água que der jamais terá sede. Que água é essa? É a palavra de Cristo, é o Evangelho do Senhor. Aquele que é pregado, que enche o coração do ser humano, que salva o ser humano, que jamais vai deixar o ser humano sentir sede, jamais vai deixar o ser humano se perder no mundo de novo. A sua vida, a vida do ser humano, quando bebe da água da palavra de Deus, ele é saciado e saciado para sempre. A palavra de Deus, ela faz morada dentro daquele que é saciado por ela. A palavra de Deus, ela ganha vida e ela se torna viva dentro do ser humano que recebe ela. Ela brota a vida. E quando a gente fala a palavra de Deus, a gente está falando vida, está soltando palavras de vida para outras pessoas. Em João 7,37 ainda, diz o seguinte texto: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Água é a palavra de Deus. E em seguida o texto nos informa que também rios alcançarão terras secas. Que rios são esses? A palavra de Deus, invadindo a palavra de Deus, como conta do Mateus 28, 18, Jesus dá a sua
a grande comissão, né? Diz assim: chegando-se, Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações. Ou seja, pregue a minha palavra, fale a minha palavra, ensine a minha palavra em todos os 4 cantos desta terra, em todas as nações do mundo. São os rios de Deus alcançando as diversas nações. Interessante que em Mateus 24:14, o Senhor, ele dá um limite até. A questão do rio, a questão da palavra alcançando o mundo é tão importante e fundamental, que ele diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, a todos os povos em outra versão. Então virá o fim. Ou seja, quando é que vai se limitar, quando é que vai chegar o final da pregação da palavra? Quando tudo se cumprir, quando Jesus voltar, quando tudo que está para se cumprir, se cumprir. Mais do que nunca, queridos, mais do que nunca, a igreja precisa da palavra de Deus. Quando nós pensamos da palavra de Deus como água, a gente entende que sem água não existe vida. Sem água não há vida. A gente vê aí as agências espaciais, a NASA e tal, procurando outros planetas, né? Porque há uma previsão que dentro de mais alguns anos, poucos anos, a Terra alcance 15 bilhões de habitantes. Já tem 8, né? E está crescendo rapidamente. E quando chegar a esse ponto, a Terra vai ficar saturada, não vai ter alimento suficiente para todo mundo, não vai ter a condição básica de vida na Terra. Então, se procura no espaço outros planetas. Mas qual o principal requisito de um outro planeta para que o ser humano vá viver? Qual o principal item que precisa ter? Eles procuram um planeta que tenha água. E se não tiver água, não tem vida. Água é vida, né? Água é vida. Por outro lado, se nós plantarmos uma boa semente, a melhor semente, se nós usarmos a melhor tecnologia na agricultura, se a gente tiver plantado a melhor terra, mas se não tiver água, nada vai vingar. E a gente trazendo isso para a palavra de Deus, se não tiver a palavra de Deus no mundo, né? A pessoa pode ter a melhor religião possível, pode ter os melhores sacerdotes, pode ter os templos mais confortáveis e maiores que for, ela vai sucumbir, vai haver morte, eles vão morrer. Nós precisamos da palavra de Deus. O povo de Deus precisa ser alimentado pela palavra, e o povo do mundo precisa ser alcançado pela palavra de Deus. Nunca foi tão essencial, queridos, a gente ouvir, estudar, aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Nunca foi tão essencial nós difundirmos essa palavra. Jesus é a palavra de Deus encarnada. O apóstolo João identificou isso. Ele diz lá no verso 1 do capítulo 1 do Evangelho, diz assim: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus era o Verbo, a palavra de Deus encarnada. E nós precisamos dessa palavra, precisamos de Jesus nas nossas vidas e precisamos levar Jesus para a vida dos outros. O segundo derramamento que Deus fez, Ele derramou o seu Espírito. Verso 3 ainda diz assim: derramarei
água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade. A igreja do Senhor, ela está murcha, está faltando vigor, está faltando entusiasmo, está faltando fervor na igreja do Senhor. Em algumas igrejas sobram regras, normas, usos e costumes, mas está faltando poder. Tem igrejas que tem muita trovoada, mas chuva nenhuma tem caído. Tem igreja que perdeu a sua relevância. Perdeu a sua relevância, isso é muito sério. Será que alguém aqui da cidade, os vizinhos, as pessoas próximas, se essa igreja fechasse as portas aqui, será que alguém rogaria a Deus por essa igreja? Será que alguém sentiria falta dessa igreja? Será que alguém sentiria falta das curas, ou das libertações, ou das orações da nossa igreja? Nós precisamos ser igreja relevante, queridos. Igreja relevante. Não só no contexto da reunião dos santos, mas como também no contexto individual. Nós precisamos individualmente ser igreja relevante onde nós estivermos. Porém, ao invés de nos avivar, muitos de nós estamos sucumbindo ao liberalismo teológico. As igrejas estão se desidratando, aceitando a imposição da apostasia. Igrejas que têm se rendido ao sincretismo religioso. Eu não falo a gente se unir com outras igrejas. Não, a gente precisa se unir com as outras igrejas, sim, andar juntos, porque é uma igreja só. E o que eu falo muitas das vezes são igrejas que usam de elementos que não estão de acordo com a palavra de Deus e muitos estão se unindo e caminhando juntos. A gente precisa andar junto com os nossos irmãos, até porque no céu não vai haver placa, não vai haver diferença de placas. No céu é um céu só para todos, né? De sorte que nós precisamos estar unidos. Precisamos estar nos cultos que estão sendo feitos, não participar sim, mas nós não podemos deixar que determinadas heresias entrem no nosso meio. Igrejas que são seitas, muitas das vezes, a gente aceitar no nosso meio. Não que a gente seja exclusivista, não é isso, mas jamais a gente precisa ser sincrético, jamais a gente deve deixar o sincretismo entrar no nosso meio, quando esse for provindo de entidades que não são cristãs autênticas, que não andam pela palavra de Deus. Mais do que nunca, queridos, a igreja precisa do Espírito Santo de Deus. Mais do que nunca. Sem Espírito Santo de Deus, não há vida na igreja. Não há vida na igreja. A igreja precisa se encher do Espírito Santo. Nós não podemos nos encher se nós estivermos cheios de nós mesmos. Nós não podemos nos encher se outras coisas estiverem nos preenchendo. Nós não beberemos da água e nem encheremos do Espírito se não tivermos com fome e sede de Deus. E Jesus fala isso. Ele diz assim: é bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos.
Precisamos do Espírito Santo de Deus. E Deus já deu o seu Espírito lá no Pentecoste. Deus deu o seu Espírito. E deu o Espírito para que a igreja fosse potencializada, para que a igreja crescesse, para que a igreja marchasse. E nós, muitas das vezes, esquecemos disso. Esquecemos que nós temos esse Espírito de Deus morando dentro de nós. Deus, no longo da sua história, tem usado cristãos para revolucionar o mundo em toda a história. E o Espírito Santo tem sido a pessoa fundamental nesse processo. Porque o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele ensina, ele adverte, ele guia, ele convence, ele consola, ele inspira. Ele trata a igreja de Cristo. E tudo isso, queridos, é o cumprimento da promessa de Deus. Deus prometeu. Deus prometeu. Pedro, falando da promessa lá de Joel, ele diz que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visão, os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E ele continua falando isso. O Espírito de Deus foi derramado. Nós precisamos usar desse Espírito. Nós precisamos usar do Espírito de Deus. Sabe, ter intrepidez, ter ousadia, ser movido, ser ensinado, ser tratado pelo Espírito de Deus. Precisamos abrir o nosso coração para isso. Precisamos abrir o nosso coração para isso. E a gente tem esse entendimento. Por final, o Senhor, ele fala que derramará a sua bênção. Diz assim: e a minha bênção sobre os seus descendentes. Brotarão entre a erva, como salgueiro junto aos ribeiros de água. Ele dirá: eu sou do Senhor. Aquele que me chamará se chamará no nome de Jacó. Aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ele promete que ele irá abençoar a sua igreja. E uma das formas mais importantes que ele abençoa a igreja é com crescimento. E ele diz isso, ele diz isso aqui. Ele fala isso aqui. Quando a igreja é alimentada pela água, quando a igreja é alimentada pela água, pela palavra de Deus, e a igreja é cheia do Espírito Santo, nós teremos uma consequência positiva em relação a isso. Haverá prosperidade na igreja, porque a bênção do Senhor será derramada. Ele diz assim: e brotarão entre a erva como salgueiro junto aos ribeiros de água. Ou seja, ele está dizendo que a igreja se multiplicará, terá um crescimento exponencial. Os crentes brotarão. É o que acontecia lá em Atos. Em Atos, quando a descida do Espírito Santo, Pedro fez um discurso, e logo naquele primeiro discurso, 3.000 almas se renderam a Cristo ali, e em seguida, Deus ia trazendo naturalmente as pessoas ali, e as pessoas iam se convertendo e somando na igreja. A igreja ia crescendo naturalmente, porque a igreja estava alimentada pela água, pela palavra de Deus, que tinha sido encarnado, tinha sido levado ao céu, mas estava ali recente, a palavra estava ali, a palavra esteve ali em carne, e o Espírito de Deus foi derramado sobre o povo, e o povo ali era acrescentado, multidões, à igreja do Senhor. Ele fala aqui da reprodução de salgueiro junto a ribeiro de água. Interessante que quando eu li isso aqui, me veio à mente, uma certa vez eu estava
trabalhando, tentando implantar uma extração de óleo de Buriti lá no Amazonas. E eu tinha que ir a uma cidade chamada Tabatinga. E para chegar nessa cidade, eu fui até Manaus. Chegou em Manaus, a gente tomei um voo para lá, para essa cidade. Era um voo de 3 horas e meia. 3 horas e meia. Um avião mais ou menos a 600 km por hora, aproximadamente. Não era um avião grande, era um avião médio. E com 1h30 de voo, aproximadamente, eu comecei a olhar na janela e via, a minha vista se perdia no horizonte de Buriti, perto de Buriti, de um lado. Aí eu fui, o avião estava vazio, eu fui para o outro lado, olhei na janela do outro lado, aquele mar de pé de Buriti que se perdia. E assim, o avião passou quase 2 horas voando a floresta amazônica, só de Buriti. Mas 2 horas. Meu Deus, é demais isso aqui. Vou ficar rico de tanto Buriti. Não deu certo lá. A espécie lá não produz bem, não deu certo. Porque lá é um lugar alagadiço, e quando o lugar é muito alagadiço, o óleo de Buriti não produz bem. Aí, mas o que eu quero dizer? Ali, inicialmente, algumas centenas ou milhares de anos atrás, era apenas um pé, 2 pés. E ali o fruto vai caindo e a água levando, e encosta aqui num canto, nasce um pé, nasce outro pé, nasce outro pé, e virou aquela floresta enorme, aquela floresta imensa de árvores. E é isso que essa ilustração que Deus está usando aqui, que é assim que acontece, há uma reprodução que a semente vai caindo aqui, as águas vão levando a semente aqui e ali, e ela vai brotando e vai brotando, vai brotando. É um crescimento exponencial que vai acontecer. Com a palavra de Deus pregada, com o Espírito Santo derramado sobre a igreja, os corações são quebrantados, irmãos. As pessoas correrão para a igreja. Igrejas vazias ficarão cheias. Igrejas fracas serão cheias de poder. A igreja ainda mais terá ousadia para pronunciar o Evangelho. E aquele que, diz o texto, e aquele outro escreverá na sua mão: eu sou o Senhor. Isso sabe o que isso quer dizer? A igreja não sonegará mais o Evangelho para o mundo. A igreja vai se apresentar ao mundo. A igreja não vai calar sua voz, como tem calado. A igreja será confirmada naquilo que prega. A igreja será identificada por aquilo que prega. A igreja viverá aquilo que prega. E é isso que nós estamos precisando fazer. É para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus nos salvou. Deus quer um avivamento em nós. Nós precisamos acordar. Nós precisamos usar do poder que Deus colocou nas nossas mãos. Precisamos usar da palavra que Deus colocou nas nossas mãos. Precisamos usar do Espírito que mora em nós e fazermos a diferença nesse mundo. Tudo isso foi colocado em nós, foi dado para nós, dos céus, para a gente fazer a diferença nesse mundo. Se nós não estivermos fazendo a diferença, irmão, tem alguma coisa errada com a gente. A gente precisa acordar. A gente precisa acordar. A gente precisa valorizar o que a gente tem. Irmãos, nenhuma outra religião no mundo tem o que nós temos. Nós temos o poder de Deus, nós temos a companhia de Deus, nós temos a ferramenta perfeita que é a palavra de Deus, temos tudo nas nossas mãos. Temos tudo nas nossas mãos. O que é que está faltando? Por que tanto desânimo? Por que tanta paralisia diante do chamado, diante de um mover de Deus nas nossas vidas? O que é que está faltando? O que é que está faltando?
Porque derramarei sobre os sedentos água e rios sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e derramarei a minha bênção. Eu quero encerrar essa palavra dessa noite fazendo uma pergunta. Eu quero que você leia essa pergunta e você responda a Deus no seu travesseiro. O que faremos com tudo isso que Deus já fez conosco? O que faremos com a palavra derramada, a água? Ele não fala que é pouca água, ele fala que é correntes de água. O que faremos com a corrente de água que foi derramada sobre nós? O que faremos com o Espírito Santo que hoje mora em nós? O que faremos com as bênçãos de Deus? Com a vida rendida ao Senhor. Uma bênção. Uma bênção de Deus. Uma bênção tremenda de Deus. Você quer ficar alegre? Você quer ficar muito alegre? Leve uma pessoa para Cristo. Conduz uma pessoa para os pés de Cristo. É interessante que muitos de nós passamos a vida toda, e não temos um testemunho para dizer assim: não, eu preguei o Evangelho e levei uma pessoa para Cristo. Uma. Eu estou falando em uma vida, não estou falando uma em uma semana, um mês ou um ano. Uma vida. Crente, 40, 50, 60 anos de crente sem levar uma pessoa a Cristo. Isso é muito sério, irmão. E muitas das vezes, com o nosso comportamento, ao invés de a gente levar para Cristo, a gente até afasta as pessoas de Cristo. Com o nosso se deixar levar pela apostasia, pelo desânimo, pela nossa incredulidade. Quantos crentes incrédulos, é até paradoxal isso. Mas a igreja está cheia. A igreja não tem mais fé fervorosa, sabe? A chegar com ousadia, com intrepidez, falar, pregar a palavra, sabe? E ver as pessoas se renderem ao Senhor. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Deus nos deu uma missão. Deus nos deu as ferramentas para cumprirmos a missão. E eu vou para perguntar: o que faremos com as ferramentas que Deus colocou em nós? Que Deus abençoe e que você possa despertar para aquilo que Deus tem me chamado. Amém, queridos? Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que nos ouvimos esta noite. Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores entoados aqui dentro do teu altar. Te agradecemos também pela tua palavra, que ela venha fazer morada nos nossos corações, que nós sejamos, Senhor, avivados e que nós usemos dos instrumentos que o Senhor nos dê para nós usarmos, para que a tua palavra, para que as vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder da tua palavra. Ó Deus, usa a tua igreja, principalmente nesse momento especial, ó Deus, quando nós estamos em festa, quando nós estamos trabalhando em união, quando nós estaremos aqui no dia 20, ó Deus, fazendo uma grande obra, Senhor, para o Senhor aqui nessa cidade. Usa a tua igreja, que a igreja seja instrumento vivo e forte, Deus, para ajudar nesse processo.